me chamo Adriana Rocha e vou falar um pouco sobre a biologia evolutiva. Já dizia Teodósio Dombirrensky que nada na biologia ela faz sentido a não ser sobre a luz da evolução. Essa frase ela tem relação com a teoria evolutiva porque a teoria evolutiva ela surgiu e acabou unificando todos os ramos da biologia. Sem a evolução, os ramos da biologia não teriam conexão uma com as outras. A biologia evolutiva ela é o ramo da biologia em que busca entender e elucidar os processos evolutivos vividos pelos seres vivos ao longo do tempo. Não tem como falarmos em biologia evolutiva e não falarmos sobre evolução. E, por sua vez, o que vem ser, então, a evolução, né? A evolução é o processo que ocorre ao longo do tempo, onde há variações e adaptações dentro de uma população, podendo, dessa forma, surgir novas espécies a partir de outras espécies já existentes. Não tem como falar também em biologia evolutiva e não falarmos sobre os evolucionistas, porque essas teorias evolucionistas elas foram de suma importância para hoje entendermos de evolução. Então, a princípio, as teorias evolucionistas foi dada por Jean-Baptiste de Lamarck, com o lamarckismo, né? Ele nasceu em 1744 e faleceu em 1829. Inicialmente, né, ele era fixista, ele acreditava que as espécies elas não sofriam modificações, ou seja, que elas eram fixas, mas com seus estudos em 1808, ele percebeu que os seres vivos eles sofriam transformações. Aí, a partir daí, ele adotou a lei do transformismo. Lamarck, ele não acreditava em extinção e publicou um livro chamado de Filosofia da Zoologia em 1809, coincidentemente na mesma data em que um importante evolucionista nasceu, né, que foi Charles Darwin, em que Lamarck acreditava, então. Lamarck acreditava que o ambiente, ele induzia a modificação das espécies. Como é que isso acontecia, né? Acontecia uma modificação ambiental, onde essa modificação ambiental ia gerar uma adaptação por transformação. Poderíamos citar até o exemplo didático, né, que é usado nas escolas, da girafa, que ele acreditava que por a girafa usar o pescoço para esticar, para se alimentar, né, de árvores grandes, ele acreditava que essa parte do pescoço tendia a se desenvolver mais do que outros órgãos desse animal, né? O exemplo da girafa, a gente pode ser usado também na lei do uso e desuso, né? Ele acreditava que quando um ser vivo, quando um animal usava mais uma determinada parte do que outra, essa parte tendia a se desenvolver mais do que a outra. Do mesmo jeito que o desuso seria usar menos, né? O organismo, o ser vivo, usar menos a parte do corpo, então cairia em desuso, ou seja, atrofiava, né? Porque não estaria usando. Herança ou transmissão dos caracteres adquiridos. Lamarck ele acreditava que durante a vida, se uma determinada espécie adquirisse uma determinada característica, essa característica seria passada para seu descendente. Para ele, a adaptação era ativa. Após o lamarquismo, surgiu a teoria de darwinismo, representado por Charles Robert Darwin, que nasceu em 1809 e faleceu em 1882. Ele publicou o livro A Origem das Espécies, em 1859. Não tem como falar em Darwin e não falarmos em Wallace, porque o Wallace foi um evolucionista também muito importante, que no caso teve uma teoria similar à de Darwin, né? A diferença é que Darwin publicou primeiro, né, a teoria, mas nos leva a crer que se Darwin não tivesse feito isso, Lamarck teria feito, né? Darwin acreditava na extinção, basta ver, né, o exemplo de fósseis que vemos atualmente de animais que não existem mais. Ao contrário de Lamarck, Darwin acreditava que o ambiente selecionava os mais adaptados, ou seja, o ambiente ia selecionar o que melhor se adaptasse. O que ia ocorrer? Ia ocorrer no ambiente uma modificação ambiental. Essa modificação ambiental ia gerar uma seleção do mais apto e, consequentemente, como resultado, ia ter uma adaptação por seleção. Darwin postulou e acreditava na seleção natural e adaptação, onde ele afirmava que
o ser vivo, a espécie mais adaptada seria aquele que deixasse mais descendentes. Ele diz que a modificação vem antes ao acaso, ou seja, quando ocorresse o acaso, a modificação já teria acontecido, né? Então, vamos supor que acontece o acaso de, em uma região, há escassez de arbusto, né? E nessa população existem espécies de girafa com pescoço longo, médio e pequeno. Lá, a vegetação, como teve essa escassez de arbusto, sobrou só árvores de grande porte. E aí, diante dessa situação, quem será o animal considerado mais adaptado? Mesmo sendo de mesma espécie, mas eles podem ter características físicas diferentes, né? Então, quem seria os mais adaptados são as girafas de pescoço longo, né? Que, consequentemente, iam se alimentar melhor e, consequentemente, também iam deixar mais descendentes. A adaptação para Darwin era passiva e, com o passar do tempo, surgiu o termo neodarwinismo, que o neodarwinismo vem ser a teoria sintética da evolução, onde neo significa novo. Essa teoria, ela, além dos conceitos já ditos anteriormente de Darwin, seleção natural, adaptação, foi inserido o quê? A genética dentro do neodarwinismo, onde podemos entender que mutação e recombinação vai gerar a variabilidade genética que temos hoje. E finalizo deixando como referências para vocês, o autor Futuyma, com Biologia Evolutiva, e Mayer e Elhane, com Evolução e o Sentido da Biologia. O meu muito obrigada.